Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho, você está no canal Encarado. O vídeo de hoje é para falar da vitória incrível de Anthony Pettis, que ressurgiu das cinzas, quebrou a banca e venceu por nocaute no segundo round Stephen Wonderboy Thompson na luta principal do UFC Nashville. Mas se você não está inscrito no canal Encarado e não recebe os nossos vídeos com informação sobre o mundo das lutas, já aproveita e larga o dedo no botão vermelho aqui embaixo para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. E conforme eu faço toda semana, aqui vai um salve para aqueles que cravaram o resultado da luta principal do UFC lá no palpitão da semana. Espaço que eu abro para vocês darem os palpites de vocês na comunidade do canal Encarado, aqui mesmo no YouTube. Se você quiser participar, é só ficar ligado que antes dos eventos do UFC eu abro espaço para vocês e quem acerta tem o nome citado aqui no canal Encarado. Então aqui vai um salve para Giovanni Gomes, Lucas Mito, Bené STA, Gabriel Ferreira e Wilson Ferreira. Agora sim, vamos falar de MMA. Graças a Deus a gente é fã de lutas e não é à toa que a gente é fã de luta, porque a imprevisibilidade do MMA é uma das coisas que nos encantam. É muito legal a gente poder ver uma luta de MMA. É claro, o Stephen Boy chegou como favorito, muita gente tratou como favorito, eu tratei o Thompson como favorito, mas a gente tem que lembrar que quando as portas do cage se fecham, tudo pode acontecer, e foi isso que aconteceu na luta principal do UFC Nashville. Anthony Pettis arrebentou, um nocaute incrível no segundo round, chegou na categoria dos meio médios com o pé na porta. O Pettis chegou com o azarão nessa luta por motivos muito óbvios, né? A primeira luta dele na categoria dos meio médios, estava com retrospecto irregular, vinha de derrota contra o Tony Ferguson, não é mais o Pettis de anos atrás, mas quando as portas do cage se fecharam, tudo aconteceu. O primeiro round, é claro, foi de bastante estudo. A gente está falando de dois lutadores muito técnicos. O Stephen Thompson está mais acostumado à categoria, ele já é um meio médio desde o início da carreira, então ele estava lutando muito tranquilo, parecia até estar no ritmo de treino, lutando com a guarda baixa, como ele está acostumado a lutar, aplicando golpes na distância, que é o que ele sabe fazer muito bem, usou muito bem a envergadura, e o Anthony Pettis estava claramente tentando se encontrar. Ele aplicou golpes do meio da rua, encurtou a distância, deu bastante chute baixo, aplicou chute alto também, então ele estava tentando ali se encontrar na luta, tentando encontrar uma forma de alcançar o Stephen Thompson, que estava trabalhando muitíssimo bem na distância. No segundo round foi mais ou menos a mesma coisa, só que o volume de golpes do Thompson era um pouco maior e o Anthony Pettis pareceu se incomodar com isso. Eu já estava naquela altura achando que o Anthony Pettis estava se incomodando demais com o fato de estar recebendo mais golpes. Ele estava começando a atacar com um pouco mais de força, aplicar força demais nos golpes, e esse tipo de incômodo muitas vezes faz com que os lutadores ataquem de forma displicente, dando brecha para o adversário, o que é um prato cheio para um cara que é contra-golpeador como Stephen Thompson. Mas o que acontece é que faltando 10 segundos para o segundo round acabar, no momento que muitos lutadores desistem ali da luta, só ficam um na frente do outro, só esperando o round acabar, o Stephen Thompson resolveu encurralar o Anthony Pettis, aplicou um chute no corpo do Pettis e o jogou contra a grade. Só que ele só esqueceu que o Pettis e a grade é uma relação de muita intimidade, não à toa. O Anthony Pettis é o dono do Showtime Kick, que todo mundo conhece, além de vários outros golpes usando a grade. E o Anthony Pettis é o rei da grade, usou a grade muito bem. Ele se deixou ser jogado contra a grade e imediatamente usou esse impulso para aplicar um Superman Punch que alcançou o queixo do Stephen Thompson. Stephen Thompson caiu apagado no octógono. Foi um golpe espetacular. O Pettis ainda deu mais 2 golpes por cima antes do juiz interromper e anunciar a vitória por nocaute no segundo round. Vitória expressiva, incrível, inacreditável de Anthony Pettis na categoria, na sua estreia na categoria dos meio médios. Vale lembrar que essa foi a terceira categoria de peso diferente do Anthony Pettis no espaço de menos de 3 anos. Ele lutou como peso pena, como peso leve e agora como meio médio. Foi uma vitória que lembra todo mundo que o Anthony Pettis pode não ser mais o Anthony Pettis que dominou a categoria dos leves alguns anos atrás, mas ainda é um ex-campeão que merece respeito, é um cara muito inteligente. Esse resultado do Anthony Pettis agrega ainda mais valor à categoria dos meio médios, que já é uma divisão dominada por lutadores de altíssimo nível. Falei no vídeo da semana passada que eu acho a categoria dos meio médios a categoria mais difícil do UFC por conta dos inúmeros lutadores de altíssimo nível que estão ali no top 10. O Anthony Pettis agora entra nesse bolo com força e depois de nocautear no segundo round, número 4 no ranking oficial da categoria dos meio médios, o Anthony Pettis já podia até, por ser um ex-campeão, por ter o nome que tem, já podia até desafiar o Kamaru Usman. Tem gente muito menos que acaba fazendo isso. O Anthony Pettis já poderia até desafiar o atual campeão na categoria, mas parece que o Anthony Pettis está preocupado mais em procurar vingança, ele quer se vingar de outros lutadores. Então o que ele fez na entrevista pós-luta foi desafiar Rafael dos Anjos para uma revanche na categoria dos meio médios. O Rafael dos Anjos já aceitou inclusive esse desafio
do Anthony Pettis, ele só declarou que primeiro ele tem que lidar com um problema chamado Kevin Lee, luta anunciada nessa semana, Rafael dos Anjos versus Kevin Lee, no dia 18 de maio. E o Pettis também deixou em aberto a possibilidade de voltar para a categoria dos leves para enfrentar o vencedor de Edson Barbosa e Justin Gaethje. Eu só queria dizer, se o Anthony Pettis assistir esse vídeo, meu filho, volta suas atenções para um outro cara, José Aldo. Ele já falou que gostaria de fazer essa luta, o José Aldo também já falou no passado. O José Aldo, claro, vai enfrentar, se tudo der certo, o Alexander Volkanovski aqui no UFC Rio no dia 11 de maio. Depois vai faltar apenas uma luta para o contrato do José Aldo se encerrar com o UFC. Então por que não fazer essa luta entre José Aldo e Anthony Pettis na categoria dos leves? Seria luta de despedida do José Aldo, seria algo incrível, ainda mais no Brasil, seria muito especial e eu tenho certeza que agradaria o Anthony Pettis também. O Pettis agora acumula um cartel de 22 vitórias e 8 derrotas na carreira e, como eu falei, chega com o pé na porta da categoria dos meio médios, se juntando a todos os tops: Kamaru Usman, Colby Covington, Tyron Woodley, Ben Askren, Jorge Masvidal, Rafael dos Anjos, Santiago Ponzinibbio, Leon Edwards, Eliseu Capoeira, não sei nem se eu esqueci de alguém, são vários nomes de altíssimo nível na categoria dos meio médios e o Anthony Pettis já vai entrar nesse bolo aí para agregar ainda mais valor e dificuldade, periculosidade a essa categoria dos meio médios. Mas é claro, eu quero contar com a opinião de vocês. O que vocês gostariam de ver acontecendo com o futuro do Anthony Pettis? O que vocês acharam desse nocaute contra o Stephen Thompson? Comenta aí.